Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Olá, viva para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados para o dia 15 de junho. Hoje, o programa Domingos aos Sábados na Rádio União, a nossa voz, e também com os nossos amigos da Rádio Antena Minho, a quem nós saudamos também com um grande abraço. E não esqueça, hoje é o grande festival da Antena Minho, que também vai estar em direto na Rádio União, a nossa voz. Hoje o meu convidado é Amaro Pereira Leite. Ele é presidente do Sport Clube Maria da Fonte, clube representativo aqui do Concelho da Póvoa de Lanhoso, um dos clubes, e é, acima de tudo, advogado. Doutor Amaro Pereira Leite. Foi vice-presidente, se eu estiver a mentir, podes-me retificar. Foi vice-presidente da direção já anterior, liderada por João Paulo Teixeira. Ficou nestes últimos 2 anos como presidente e agora, há sensivelmente 11 dias, foi eleito novamente presidente da direção do Sport Clube Maria da Fonte. É sim ou não é? Boa tarde. Olá, boa tarde, Domingos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, por vir cá, é com muito gosto que estou aqui. Eu também tenho muito gosto em te ter aqui. Não só por estar na rádio, mas sobretudo por estar na tua companhia. Sabes que és uma pessoa que eu estimo muito há muito tempo e é com muito agrado que estou cá e acedi desde logo ao convite, porque para mim é um enorme gosto estar contigo. Claro que sim. Acertaste em tudo. Eu fui vice-presidente no mandato de João Paulo. Tive que assumir na altura a presidência interina não foi pelos melhores motivos. Sim, foi por motivos de saúde do João. Exatamente, tive em 2 períodos como presidente interino e depois no final do mandato de João Paulo assumi como presidente e pronto, e agora acabei por ser eleito para fazer mais 2 anos. Mas deixa-me brincar no bom sentido da palavra contigo. Tu não estavas muito motivado a ir ao Amaro? É assim, o João Paulo, quando me fez o convite, eu disse-lhe logo que para mim era complicado, porque eu tinha sido pai há pouco tempo, tinha casado há pouco tempo, estava focado na minha profissão e disse-lhe que não tinha tempo. E ele desafiou-me, disse-me que pronto, que íamos arranjar um cargo para que eu estivesse presente a ajudar, porque sabia o enorme amor, porque eu digo amor que tenho pela Maria da Fonte. Desafiou-me e depois acabou por me dizer, mas tu vais, mas como vice-presidente. Eu disse, João, eu não tenho tempo para ser vice-presidente de Maria da Fonte, porque eu quando for quero estar a 100% e não tenho tempo. Claro que sim. E ele desafiou-me, eu acabei por aceitar e depois, pouco tempo depois da tomada de posse, 1 mês e meio depois, 2 meses, acabei por ter que assumir como presidente e foi uma circunstância para a qual eu não estava minimamente preparado, porque nunca tinha sido diretor. A única coisa que eu tinha era um enorme gosto em ajudar, uma enorme vontade de fazer as coisas bem, que é a mesma que tenho hoje em dia, e acabei por ter que rapidamente me inteirar de todos os dossiês do clube, estar dentro de todas as áreas. Custou-me a nível pessoal porque perdi tempo noutras coisas, mas mantive sempre o foco naquilo que estava a fazer, que era o bem de Maria da Fonte. Claro. Mário, e desta vez tu não estavas assim muito para ir? Tivemos o jantar de Maria da Fonte em março. Eu ainda te mandei uma boca na brincadeira a dizer que tinhas que ir porque não podias deixar o clube, ainda por cima. O Maria da Fonte faz 100 anos para o ano e acho que era mais que justo tu estares no Maria pelo teu avô Amaro Pereira, que toda a gente conhecia, que foi um grande dirigente e naquela altura que era muito complicado ser presidente do Maria da Fonte, e eu dizia-te que tu tinhas que lá estar porque era uma homenagem ao teu avô. E depois foste também um bocado pressionado e acabaste por aceitar novamente ires mais 2 anos com alguma renovação diretiva. Deixa-me dizer-te que tem aqui alguns nomes que eu acho que a minha opinião é favorável. Deixa-me dizer-te já que tens uma excelente secretária-geral, a Sofia. Penso que vai fazer também um bom trabalho. Até pela capacidade que ela tem também, que eu conheço já há algum tempo,
e tens outra gente que já te acompanhava também. Eu falei na Sofia porque é uma estreia. Por isso, falando na Sofia, falo em toda a direção do Maria da Fonte. Foi difícil constituir esta equipa? É assim, a questão da minha não permanência, digamos assim, é fácil de explicar. Quem está no Maria da Fonte e quem está como eu estou, não tenho outra postura de corpo e alma, tenho um desgaste grande. Eu tenho 2 filhotas pequeninas, uma com 6 e uma com 3. Tenho o meu escritório, que é evidentemente o meu foco, que é a minha atividade profissional. Eu já lá ia, mas já que estamos lá, vamos lá, diz. E a questão foi, eu pressenti que era o momento exato, porque achei que era o virar de um ciclo, que a direção que cessou, ou que está para cessar, porque a tomada de posse é só no dia 4 de julho, fez um trabalho bom, e achei que era a altura de dar a vez a outros, porque o Maria da Fonte tem pessoas muito válidas, tem pessoas muito capazes para assumir a presidência do clube, e daí eu ter, com muita antecedência, cerca de um mês antes, ter comunicado publicamente que não ia ser candidato. Entretanto, até ao dia 26 de abril, que era o prazo de entrega das listas, não surgiu ninguém. Foi marcada uma assembleia para se analisar a situação diretiva do clube para dia 9 de maio, e nessa altura eu estava plenamente convencido que iria aparecer alguém. E efetivamente engraçado não apareceu. Que eu não. Efetivamente não apareceu, e a solução iria passar por se constituir uma comissão para encontrar uma direção, e eu sabia que ia atrasar muito, até pela preparação que tem que ser feita a nível da equipa A, da formação, fechar equipas técnicas, jogadores. Já lá vamos. E decidi na altura, mais numa perspectiva emocional do que racional, assumir para mais 2 anos. Avançámos para os convites para a nova direção, e pronto, e acabámos por constituir uma direção de pessoas de trabalho, umas que continuam, que são muito válidas, que estão no Maria da Fonte há muitos anos, e pessoas, como tu já falaste, como é o exemplo da Sofia e de outros, que aceitaram o desafio para se juntarem a nós e para fazerem estes 2 anos de centenário, porque são anos muito importantes. Evidentemente que todos são importantes na vida do Maria da Fonte, mas um mandato que passa no centenário, acho que é inclusive é muito gratificante para quem está ter o seu nome associado a uma data tão importante como esta. Claro que sim, e por isso é que eu te dizia no jantar, pela homenagem ao teu avô devias de ir. Ainda me lembro disso que te disse no Narcisos Eventos, no jantar de angariação de fundos. Olha, Amaro, diz-me uma coisa. Faz-me o teu percurso, não só como Presidente de Maria da Fonte, faz-me um bocadinho o resumo da tua vida. Tu começaste a estudar aonde? Diz-me lá. Eu sou nascido e criado na Póvoa, vivi sempre aqui, no lugar da Portela, não há mais centro que a Portela. Estudei sempre aqui, depois tirei o meu curso na Universidade do Minho, fiz o meu estágio com o Dr. João Tinoco de Faria, e depois acabei por enverdar pela vida da advocacia, abri o meu escritório, que tenho hoje cá, e pronto, e é a minha vida profissional, a vida que eu sempre quis ter e que gosto muito. Tu há quantos anos és advogado? Eu tenho um escritório na Póvoa desde 2015. Tive o escritório em Braga, primeiro, desde 2013, mas em 2015 foi quando abri o meu escritório aqui na Póvoa de Lanhoso, e pronto, e a partir daí então a minha vida profissional... Então não, tenho só o escritório na Póvoa, e eu, juntamente com uma colega de escritório, a doutora Sandra, que também me ajuda muito, principalmente nestas leads do Maria da Fonte, em que eu tenho que muitas vezes durante o dia me ausentar, e é ela que tem que, como dizemos, segurar ali as pontas, as minhas, as dela, para que as coisas continuem a funcionar. E pronto, e só com a ajuda de muita gente é que também consigo ter a disponibilidade para o Maria da Fonte que tenho. Estagiaste com o Dr. João Tinoco de Faria, advogado povoense também, e também tens, ele agora nem sei se tem escritório em Braga. Sim, tenho em Braga e na Póvoa de Lanhoso ainda. Exatamente, Dr. João Tinoco de Faria. Em que ano é que, lembras-te disso? Foi até 2013, portanto okay. Eu termino o meu estágio em 2013 e é quando depois faço o meu escritório, abro o meu escritório em Braga, e depois de 2 anos abro o escritório na Póvoa de Lanhoso. É difícil ser advogado, Amaro? Os pontos positivos são muito maiores que os pontos negativos. É uma profissão em que estamos em permanente contacto com pessoas, e eu gosto do contacto com pessoas, gosto de ajudar.
e gosto de resolver os problemas das pessoas quando posso, obviamente, e costumo dizer que tenho um defeito que é sinto sempre os problemas dos outros, que também se fossem meus, e por vezes isso também ajuda muitas vezes a que se resolvam, porque devemos ter muito respeito pelas pessoas que nos procuram, pelos problemas que nos trazem, pela confiança que depositam em nós, e isso é a parte mais gratificante da nossa profissão, é as pessoas confiarem-nos decisões muitas vezes muito importantes da vida delas e chamarem-nos para os ajudar, e isso é a coisa mais gratificante que há. Tu, quando eras miúdo, sempre pensaste em ser advogado, ou tinhas alguma ideia sem ser essa? É assim, eu, como qualquer miúdo, o meu pensamento primeiro era ser jogador de futebol. Pois, né? exatamente. Eu fui, a Chutes minha na ideia, bola, chutes na bola, chutes exato. na bola. A minha ideia foi sempre ser chutes na bola, e pronto, e nunca se proporcionou, porque também não tive jeito para isso. E depois, ao longo da minha fase de estudos, principalmente na parte do secundário, tive sempre muito presente o que é que queria, que era esta área, que era ser advogado, e consegui, pronto, finalmente consegui, e fiquei muito contente e continuo muito contente. Como no primeiro dia, gosto muito daquilo que faço, sinto-me muito realizado na minha profissão, e se tivesse hipótese de escolher, não trocaria por nenhuma outra. Ok, és um homem apaixonado do futebol, vives o Maria há muitos anos, como dizias, não é? E por isso também te chamou um bocadinho para o Maria da Fonte em termos de expectativas. Vamos falar um bocadinho da época passada. O Maria da Fonte teve alguns percalços. Perdeu alguns jogos que não eram de perder, o Amaro. Sim, foi uma época que foi projetada logo desde o primeiro dia que descemos de divisão. Nós fomos muito diretos nisso, não fugimos agora às nossas responsabilidades. Claro que sim. Eu disse logo que o nosso objetivo era subir de divisão e conquistar a taça da Associação de Futebol de Braga. Não foi possível. Foi uma época também difícil, pronto, a nível de alguns resultados que não estávamos à espera, mas pronto, é futebol, evidentemente que as coisas não correm sempre como nós queremos. Trabalhámos para que as coisas corressem bem, coletivamente, jogadores, treinadores, direção. Efetivamente chegámos ao fim e não cumprimos os objetivos que nos propusemos, que eram a subida de divisão e a conquista da taça da Associação de Futebol de Braga. Pronto, agora é arregaçar as mangas e renovar objetivos para a próxima época. Mas faz-me aqui um resumo. O Maria entra neste campeonato até benzinho, mas depois houve aí uma fase que complica um bocadinho. Sim, nós tivemos fases boas ao longo da época e tivemos outras não tão boas, com derrotas em pontos muito nucleares, como foi a derrota em casa com o Joana e com o Prado, que nos poderiam dar ali algum embalo, o empate em Merlim, quando o Joana tinha empatado no dia anterior em Vieira, que nos podia colocar na frente do campeonato, a derrota em Cabreiros, a derrota em Prado, empates vários de 3-3, que são resultados bastante atípicos depois de estarmos a ganhar, que foram pontos que fomos perdendo, mas pronto, é como digo, é futebol. Para quem gosta muito de Maria, como eu gosto, e eu costumo dizer isto muitas vezes, e disse agora depois das eleições, que eu em relação ao Maria da Fonte é só amor, depois o resto é só trabalho, não é? Vamos ver se nos 100 anos estamos lá em cima. Sim, o objetivo é esse, o objetivo não nos escondemos, o objetivo é que o Maria esteja nos campeonatos nacionais o mais rápido possível, porque achamos que é o lugar onde o Maria tem que estar, com todo o respeito que temos por este campeonato, com todo o respeito que temos pelas equipas, mas achamos que o Maria da Fonte merece estar num patamar acima. Diz-me uma coisa, as arbitragens, como é que tu acompanhaste este ano? É assim, as arbitragens parece-me que estão num nível bom, porque não podemos esconder que estamos a falar da quinta divisão a nível nacional, portanto os grandes árbitros estão nas divisões profissionais, estão nos campeonatos nacionais, nomeadamente no CP e na Liga 3, mas os árbitros da Associação de Futebol de Braga têm um bom nível, e se me perguntarem se foi por causa dos árbitros que o Maria não subiu, não foi. Evidentemente que eles são mais felizes nos jogos, são mais infelizes nos outros. Não acredito em premeditações, acredito no erro, como erram os jogadores, os treinadores, os diretores e os árbitros também. Não senti que quisessem prejudicar o Maria da Fonte ao longo desta época, nem também que queriam beneficiar. As arbitragens estiveram num nível bom e não foi por causa disso que nós não subimos. Foi em termos de plantel, faltou alguma coisa no plantel para o Maria da Fonte ter
mais força para conseguir ganhar alguns jogos? Faltava ali alguma coisa ou foi mesmo o percalço? O plantel foi constituído muito abertamente, sempre por acordo entre nós e a equipa técnica. Era um plantel que não era muito extenso, mas foi propositado, como não será o da próxima época. A ideia assenta num projeto de formação, como eu sempre disse que teria que ser o futuro do Maria da Fonte, possibilitar a chegada de jovens jogadores da equipa B, da equipa de júniores, para treinarem, para jogarem, serem convocados para a equipa A, e por isso é que o plantel não era demasiado extenso. Tivemos algum azar, é um facto, com algumas lesões de alguns jogadores nucleares, que foram compensadas com os jogadores da equipa B, porque esse é que era o nosso projeto. Evidente que dizermos, se o Maria da Fonte tivesse um plantel de 25 ou 26 jogadores, poderíamos ter aqui ou ali mais opções, mas nem seria viável de um ponto de vista do projeto, nem seria viável financeiramente, claro, porque é diferente ter um plantel de 22 ou de 25 ou 26. Claro. Em termos de treinador, o Maria da Fonte tinha o Diogo, tinha o David, que eram aqui da Póvoa, e por aquilo que se fala, vai mudar completamente o Maria da Fonte em termos de equipa técnica. Fala-me um bocadinho sobre isso. Sim, eu tinha falado com o Diogo ao longo da época de que iríamos fazer o rescaldo depois de que a época terminasse. Evidentemente que depois de falar com algumas pessoas, a decisão é sempre do presidente, porque tem que sempre haver alguém que como diz o povo, se atravessa na decisão. Claro, e eu achei, exatamente, e eu achei que deveria acontecer uma mudança de ciclo no comando técnico do Maria. Achei sempre que essa mudança, que não deveria ser feita ao longo da época, como achei que não deveria ter sido feita no final da época passada, depois de termos descido divisão. Achei que devíamos ter continuidade, achei que ao longo da época nunca foi a altura de trocarmos de treinador. Evidente que todos os adeptos têm a sua opinião, havia adeptos que são menos pacientes, outros que são mais pacientes. Ficou sempre estipulado que nós iríamos até ao final da época, no final da época faríamos esse balanço, e pronto, e fazendo o balanço eu achei que durante a época não era o momento de fazermos uma mudança técnica, achei que no final da época deveríamos fazer essa mudança técnica. Evidente que é uma questão, como em todas no Maria da Fonte, que são vividas com muita paixão, não é consensual. Há pessoas que defenderiam a continuidade do Diogo, há pessoas que não defendiam a continuidade do Diogo. Isso é como em tudo. Exatamente, mas depois no fim alguém tem que decidir, e esse alguém sou eu. Evidente que até pela relação que tinha com o Diogo e tenho antes do futebol, com o David Lima, que é inclusivamente meu vizinho, com o Nando, que conheço há muitos anos, com o Braga, com o Filipe. A situação mais fácil de um ponto de vista da opinião pública seria renovarmos o contrato. Eu achei que deveríamos operar aqui uma renovação, que deveríamos substituir a equipa técnica. Assumi essa decisão, assumo o risco, porque efetivamente não renovámos com um treinador que ficou em segundo lugar. Portanto, só há um lugar possível para o treinador que chega, que é o primeiro, e o objetivo é obviamente esse. Como é que o Diogo reagiu quando lhe disseste que os teus propósitos era renovar com outra equipa? Evidentemente que eu senti que o Diogo que estaria a contar continuar no comando técnico da equipa. Tenho o Diogo e qualquer pessoa que o conheça como uma pessoa íntegra, como uma pessoa que gosta de Maria da Fonte. Obviamente que respeitou a decisão, colocou em cima da mesa os argumentos dele, obviamente, porque fomos sempre muito abertos um com o outro, e eu isso também não posso esquecer, que ele foi sempre muito aberto comigo, como tenho certeza que se lhe perguntarem ele também dirá que eu fui sempre muito aberto e muito transparente com ele ao longo da época. Claro que quando há aqui um divórcio, entre aspas, as situações ficam sempre um bocadinho mais crispadas, mas tenho a certeza que, mesmo que não seja agora, que as questões pessoais minhas e do Diogo, como do Lima, do Nando, do Braga, do Filipe, do Meira, todos os elementos que compõem a equipa técnica serão sanadas, e continuaremos a ter um bom relacionamento, até porque o Diogo é uma referência do Sport Clube Maria da Fonte, enquanto jogador, enquanto treinador agora, teve 1 ano e meio, é uma pessoa por quem eu tenho o máximo respeito, é uma pessoa que terá a porta do Maria da Fonte sempre aberta. Foi só uma mudança de ciclo a nível de equipa técnica, e que eu achei que tinha que acontecer agora. E quem é que vai substituir o Diogo? Quem vai substituir o Diogo é o Filipe Gonça.
Portanto, era o ex-selecionador da Associação de Futebol de Braga, um treinador que conhece o nosso campeonato, que conhece a Póvoa de Lanhoso porque já treinou também o Porto de Aves, já defrontou Maria da Fonte, tem um grande conhecimento sobre os jogadores de Maria da Fonte e sobre os jogadores que irão jogar contra o Maria da Fonte, porque os observou enquanto selecionador. E vem com vontade de fazer um bom trabalho, vem com vontade de subir de divisão e de ganhar a taça, porque isso é... Eu defendo que o Maria da Fonte, estando na Pro Nacional, tem que se assumir sempre como uma equipa para lutar por esses objetivos. Não faz sentido que seja de outra forma. Sim, mas para isso também tem que ter equipa, não é? Porque o treinador se não tiver equipa não faz milagres. Sim, obviamente. Como se costuma dizer. Sim, eu não fujo às questões e eu parece-me que nós já nesta época que tínhamos um bom grupo de jogadores, um bom leque, não subimos por um determinado conjunto de fatores, mas acho que o Maria da Fonte tem uma boa base de trabalho. Obviamente, como em todas as equipas, tem que ser melhorada. Exatamente, serão necessários ajustes aqui ou ali. O Maria da Fonte não vai subir ao orçamento da época passada, o orçamento é para manter, serão feitos alguns ajustes em alguns locais específicos, que passarão obviamente pela saída de alguns jogadores e a chegada de outros, sem nunca, e isto quero que fique bem claro, beliscar o projeto do Maria da Fonte, que é um projeto de formação, de aposta em jogadores da Póvoa, aposta em jogadores da equipa B e da formação do Maria da Fonte, e esse projeto é obviamente para manter. Então, aquela notícia que saiu no jornal Diário do Minho tinha algum fundamento? Nós sabemos que boatos vão acontecer sempre. Eu posso dar a título de exemplo que na quarta-feira dessa semana me contactaram a dar-me um nome de outro treinador que já teria acertado com Maria da Fonte, que já teria contratos, já teria contratado jogadores. Na sexta-feira já era outro treinador que também já tinha sido contratado. Portanto, isto foram alguns boatos, evidentemente que houveram essas abordagens. A decisão final foi só depois no fim da época. A assinatura foi só depois da época terminar, mas obviamente que isto no futebol, as questões correm rápido, as informações, os boatos correm rápido. Então queres-me dizer que no Maria da Fonte Vieira já sabias que era o Filipe Gonça, certo? Não, o que eu tinha falado com o Filipe, como falei com outros treinadores antes desse jogo, evidente que não tinha um compromisso celebrado com nenhum deles. Obviamente que não posso negar que tinha falado com o Filipe para perceber se estaria disponível, se não estaria, em que condições é que poderia vir para o Maria da Fonte. No dia do jogo com o Vieira, o Filipe não tinha contrato com o Maria da Fonte, veio a ter depois desse jogo terminar. Pois, e o Diogo já sabia antes do jogo com o Vieira que não ia ficar ou só soube depois? Por mim, só soube depois. A questão da notícia foi uma notícia que nos deixou surpreendidos a todos, e lá está, isto depois sai uma notícia, depois sai um desmentido ou uma correção, claro, mas já não tem a mesma força. Claro, mas como deves perceber, quando uma notícia sai, praticamente tem algum fundamento, e esta teve, não é? Claro que sim, e eu percebo isso e percebo o grande... Sabes que o jornalismo em Portugal é muito forte, e não é só no Maria da Fonte, é em todos os clubes. E vou-te ser muito sincero, quando tu estiveste a fazer aquelas declarações à Rádio Alto Ave dos nossos amigos de Vira do Minho, eu disse, vem o Filipe Gonça para o Maria da Fonte. A questão ali foi isso que eu quis explicar ao Diogo. E acho que é o grande mal-estar e pelo qual abertamente eu lhe pedi desculpa, porque nunca foi o meu objetivo colocar em causa o Diogo enquanto pessoa ou a equipa técnica. Claro, essa questão da notícia não devia obviamente ter vazado da circunstância que foi, com o contexto que foi, com o conteúdo que teve. Saiu no dia de um jogo decisivo para o Maria da Fonte. Mas isso é de propósito. Pronto, isso são questões... São questões... É uma forma de dizer, a comunicação social não tem que esperar por jogos ou por... comunicação social tem que lançar quando sabe. Pronto, e eu aí, claro que os jornalistas fazem... Isto é como um advogado. Os jornalistas fazem o trabalho deles e vão à procura das notícias. Evidente que não negamos, que deixou um mal-estar ali grande, e foi, pronto, um jogo em circunstâncias um bocado mais complicadas, mas o Diogo manteve-se, como sempre, profissional até o último dia. E pronto, e acabamos por não ganhar o jogo, mas pronto, acabamos por segurar o segundo lugar. Uhum. Mas ainda pode haver aqui alguma questão do Maria subir ou é complicado?
Essa questão mantém-se em aberto sempre. Maria da Fonte não será, e neste caso a Associação de Futebol de Braga, não será a primeira associação a ser convidada para subir divisão. A primeira associação é o Porto, porque é aquela que tem mais equipas. A seguir é a de Braga e poderá esse convite surgir de duas formas. Ou alguma associação que não tenha nenhum clube a querer subir, ou algum clube que não consiga cumprir os requisitos para se licenciar para participar, e aí será a Associação de Braga a ser chamada. O Maria da Fonte tem esses critérios, está licenciado pela Federação para a próxima época para participar nas competições nacionais, fez esse trabalho. Evidentemente que se o convite chegar nós vamos aceitar, mas é um convite que não estamos a mover-nos com ele, não é? Não estamos a mover-nos por isso. Nós estamos a preparar a próxima época do Maria da Fonte para a Pro Nacional. Se porventura surgir o convite, vamos aceitar. Se não surgir, o trabalho está feito para disputarmos a Pro Nacional. Quando é que sabemos isto, Amaro? É difícil precisar uma data porque, pronto, está sempre dependente dos licenciamentos dos clubes, das decisões finais, se os clubes se inscrevem, se não inscrevem. Eu estou convencido que até ao final deste mês tem que haver novidades, até porque o Campeonato de Portugal começa a 18 de agosto e se porventura o Maria ou qualquer outra equipa que seja chamada a participar tiver que se reestruturar, a pré-época antecipada a cerca de 15 dias a 3 semanas e é muito mais difícil, portanto temos que acelerar aqui alguns processos. Eu acredito que a decisão não demorará muito a ser comunicado. E ainda era bonito, Maria da Fonte, mas pronto, é sempre bonito, é subir com mérito, mas pronto, mas é sempre uma subida, não é? Sim, claro que sim. A nossa ideia, nossa, dos jogadores, da equipa técnica, foi sempre subir a ser campeões. O subir em segundo lugar é sempre um mal menor, porque o nosso objetivo foi traçado para o primeiro lugar. Se formos repescados, não vamos dizer que não, fica sempre aquele amargo de boca, porque eu acho que nós tínhamos um grupo e uma estrutura para efetivamente ser campeões nesta divisão. Acredito mesmo piamente. Não foi possível, não vale a pena estarmos a chover mais no molhado, é virar a página e trabalhar para a próxima época. Em termos de próxima época, o plantel está a ser preparado? Tens alguma novidade que nos possas dar? Sim, o plantel está a ser preparado. Nós arrancamos muito recentemente com a questão das renovações. O primeiro jogador, obviamente, a ser chamado e que aceitou renovar é o capitão, o Rui Abreu, que será jogador do Maria da Fonte novamente na próxima época. Os outros jogadores, estamos numa fase de negociação. A nossa vontade é continuar com a esmagadora maioria dos jogadores do Sport Clube Maria da Fonte para a próxima época. Iremos apenas fazer pequenos ajustes no plantel. Não somos adeptos, nunca fomos de grandes sacrifícios, entre aspas, ou sangrias no plantel. Nós somos apologistas de uma determinada continuidade a nível de grupo e é isso que vamos tentar fazer para a próxima época. A próxima época já tens data de início da apresentação do Maria ou já tens alguma coisa ou ainda está a ser preparado? Não, nós estamos a apontar a apresentação pública do Maria para o último fim de semana de julho, porque depois iremos arrancar com os treinos na primeira segunda-feira. Agora não consigo precisar se é 30 de julho, se é 1 de agosto, mas será na primeira segunda-feira. 1 de agosto calha uma quinta-feira. Pronto, então será 29, 30 de julho o arranque da pré-época, porque o campeonato depois começa em setembro, nós temos sempre 5, 6 semanas de pré-época, portanto será na última semana de julho a apresentação da equipa de Maria da Fonte. Ok. A posse vai ser dia 4 de julho, não é? Sim, a posse dos novos órgãos sociais será dia 4. Ficas desde já convidado, embora eu já saiba que tu também já tinhas essa informação. O convite será depois formal, mas fica já o convite a ti e a todos os marifontistas que queiram comparecer no campo dos Moinhos Novos, porque será lá a tomada de posse dos novos órgãos sociais. E depois no 13 é os 99 anos do Maria da Fonte. Já alguma coisa programada? Nós ainda não temos o programa finalizado. A nossa ideia será fazermos algo diferente do que tem sido feito nos últimos anos, porque em abono da verdade, depois calha nos 100... sábado, sim, calha um sábado. Nós depois nos 100 já será um trabalho da comissão e não um trabalho da direção, portanto já não será propriamente uma organização da direção do Maria da Fonte e portanto teremos aqui a preocupação de fazer algo a mais em relação àquilo que tem feito. O que tem sido feito normalmente passa pelo hastear da bandeira, a romagem ao cemitério, depois a missa e a abertura do bolo no campo de jogos. Iremos tentar fazer algo mais para marcar essa data,
Claro que obviamente toda a gente está na expectativa dos 100, não é? Claro. Que é a data mais importante, que é um marco histórico de Maria da Fonte, sem dúvida. Eu tenho muito gosto em pertencer a essa grande comissão que está e que vai, na minha perspectiva, também fazer um notável trabalho, uma comissão que é liderada pelo Álvaro Oliveira, que toda a gente conhece, por isso penso que vai ter uma grande força também, porque é uma comissão que está motivadíssima para a comemoração dos 100 anos do Maria da Fonte. Naturalmente que quando se faz 100 anos não se deve deixar de perguntar, nos 99 até aos 100, o que é que o Maria vai fazer em termos de projetos, Amaro? Nós estaremos muito ativos nestes 2 próximos anos. O objetivo das comemorações do centenário é muito importante, pese embora o clube, de um ponto de vista da organização diária, não possa parar, porque não estaremos só a preparar umas comemorações. Até porque é uma comissão, não é? Também... Exatamente, que é muito importante para nós, que vai fazer um trabalho que, se tivesse que ser a direção, iria afastar a direção e os membros da direção do trabalho diário, que é para isso que nós estamos lá, é para trabalhar dia a dia para o Maria da Fonte. Obviamente que nós temos alguns projetos que queremos implementar, se calhar 2 grandes projetos que queremos implementar agora e que estão já fechados, prende-se com a melhoria da iluminação do Estádio dos Moinhos Novos, que iremos conseguir através de um fundo a que o clube se candidatou e que teve aprovação parcial, e depois da ajuda da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, que tem um peso significativo, agradecendo desde já ao Executivo em geral, mas ao seu Presidente da Câmara em particular, pela abertura que teve para connosco, pelo apoio imediato que nos deu, e portanto iremos ter a breve prazo, e quando digo a breve prazo, o nosso compromisso até ao final deste mandato, mas não vai ser possível, mas até ao início da próxima época, uma nova iluminação no Estádio dos Moinhos Novos. Não vai ser inaugurada a 13 de julho, pois não? É uma data que nós temos em mente e que poderia efetivamente ser aí, caso tivesse... Era bom. Pronto, sim, tivesse pronto. Nós evidentemente que estamos presos inclusive às questões dos materiais, da instalação. Qual é o investimento, Amaro? Sabes? É um investimento a rondar os 40 mil euros. 40 mil euros, sim. Esse fundo que vocês candidataram é da Federação ou... É o fundo 2024, que tem ligação com o IPDJ, okay. e conseguimos... Instituto do Desporto, sim, conseguimos uma verba significativa, e a Câmara Municipal também nos deu um apoio muito, muito importante, porque sem eles nós não íamos conseguir colocar a iluminação. E o que é que esta iluminação vai fazer? Diz-me. Esta iluminação permite-nos, desde logo, fazer jogos à noite no Estádio dos Moinhos Novos, porque nós, embora que nos últimos 2 anos tivéssemos instalado algumas lâmpadas, mais em situações de recurso, até para melhorarmos os treinos e para que a equipa pudesse treinar em todos os setores do relevado, não ficou homologada para que o Maria pudesse competir oficialmente à noite nos Moinhos Novos. Portanto, a ideia passa por não só melhorar a nível de treino e possibilitar que a equipa possa utilizar todas as zonas do relevado para treinar com uma iluminação uniforme, mas sobretudo que o Maria da Fonte possa, caso queira, realizar jogos à noite no Estádio dos Moinhos Novos, não só a equipa A, mas também os escalões de formação, porque é importante que o Maria tenha também a formação a jogar no campo dos Moinhos Novos. Portanto, isso é um investimento também para o futuro, não é? Sim, obviamente que é uma questão que fica. Evidente que nós o que gostaríamos, e é um sonho de todos os marifontistas, era ter um estádio novo, um complexo novo, mas enquanto que isso não é uma realidade, iremos ter que investir no nosso velhinho o Estádio dos Moinhos Novos, que também vai fazer 100 anos para 2026, mas é a nossa realidade presente, é ele que temos que nos agarrar, porque será este estádio que nos vai dar a resposta a curto, médio prazo, e temos que o dotar de todas as infraestruturas e de todas as qualidades que nos permitam usufruir ao máximo das instalações. A iluminação é obviamente uma delas e era uma questão muito, muito importante. Iluminação, estádio, portanto estes 2 anos são fundamentais, mas o estádio não é para já.
Não, o estádio, obviamente que o estádio novo é um projeto que terá que passar pela autarquia. Estamos em contacto com a autarquia porque foi uma questão colocada logo a quando da minha eleição para o primeiro mandato. Temos estado em contacto, obviamente que é um investimento muito grande, é uma situação que nós não podemos dizer que é de hoje para amanhã. Sabemos que o assunto não está esquecido, estamos em contacto com o Sr. Presidente da Câmara, com o Sr. Vereador do Desporto, sabemos que estão a trabalhar nisso. Agora é uma circunstância que possibilita... Mas há outro tipo de candidaturas sem ser a Câmara que também podem facultar ou não? É assim, o investimento necessário terá que ser sempre através da Câmara Municipal, porque para um clube como a Maria da Fonte era impossível avançarmos para um estádio próprio, não só a nível de financiamento, a nível da própria localização, seria muito, muito difícil, e a questão passaria sempre por um estádio municipal, obviamente com o Maria da Fonte depois a ter uma utilização muito significativa, pese embora temos mais clubes no concelho e que teriam também, obviamente, todo o direito de usufruir destas instalações, mas o Maria da Fonte, até por causa do número de atletas que tem, acho que seria o maior utilizador dessas instalações. Em termos de modalidades, e deixando também o futebol, e não podemos só falar de futebol, porque o Maria da Fonte é evidente que é o futebol, mas também tem outras modalidades. Como é que temos estado nas outras modalidades? Nós demonstramos logo em 2022, quando entramos, a nossa preocupação grande com o atletismo do Maria da Fonte. Nós, pela primeira vez, tivemos um vice-presidente para as modalidades, que é a Ângela Carvalho, que desde o início o compromisso era que cimentássemos as modalidades que o clube já tinha e que fôssemos à procura de modalidades novas. Sabíamos que as modalidades de pavilhão serão muito difíceis, porque nós temos um escalão de basquete que funciona muito bem, que capta cada vez mais atletas. Neste momento estamos a falar de uma secção que tem a rondar os 120 atletas, desde os mais pequeninos, dos 5, 6 anos, como é a minha filha, que também é atleta de Maria da Fonte, até às séniores femininas. Portanto, temos muitos escalões e que absorvem as possibilidades a nível de utilização de pavilhão. A nossa ideia é tentarmos o surgimento de novas modalidades que não impliquem a utilização de pavilhão. Obviamente que é difícil. Arrancamos agora este ano com uma equipa de esportes, portanto de jogos eletrónicos, com os jogadores da Póvoa e de fora da Póvoa, e será por aí que nós iremos tentar também cimentar esta questão do atletismo, é surgimento de novas modalidades, autossuficientes, mas ao mesmo tempo que não prejudiquem, entre aspas, as que já temos, neste caso o basquete. E em termos de outras modalidades, Maria da Fonte está preparado também? Tem tido apoios? Fala-me um bocadinho. As modalidades, evidentemente, e nós não fugimos a isso, as pessoas quando olham para um clube, olham para o Maria e para qualquer outro, aquilo que olham sempre primeiro é a equipa sénior de futebol masculino. Mas temos uma equipa B? Temos uma equipa B, temos os escalões de formação júnior, juvenis, iniciados, temos 2 escalões. No basquete temos desde os sub-8 do mini-basquete até à equipa sénior feminina, portanto é transversal a todos os escalões etários, e o apoio é sempre pouco, porque o Maria da Fonte é um clube que vive dos apoios das pessoas da Póvoa, vive dos eventos que vai fazendo. Deixa-me só perguntar-te antes dos apoios, eu já lá vou, porque estamos quase no final. Ganhamos alguma coisa este ano em termos de juvenis, júniores? Sim, os nossos iniciados A subiram de divisão. Por isso é que eu queria que desse destaque. E os juvenis, e os nossos juvenis foram campeões e, portanto, subiram de divisão. Evidente que a questão desportiva não é questão única. Claro. Não é isso que nos interessa, o que nos interessa é formar. Obviamente que se conseguirmos formar e ganhar, é sempre mais fácil, porque os treinadores, jogadores, diretores andam mais motivados e também é mais fácil de trabalhar. Falo no futebol como falo no basquete, é uma secção que tem sempre bons resultados. Também temos a pesca desportiva, que é uma secção muito, muito antiga do clube. Temos também a equipa de futebol de veteranos, que está englobada na estrutura do clube, que compete com o símbolo e com as cores de Maria da Fonte, e estaremos a trabalhar
sem poder lançar porque não temos dados concretos, no surgimento de possivelmente mais uma modalidade neste próximo ano, e a ideia seria uma por ano, desde o momento que seja possível cimentar. E qual era a modalidade que... É assim, é uma questão que ainda estamos a ponderar. Sim, poderia passar por uma modalidade de artes marciais, por exemplo, para escalões mais jovens, de pequeninos, e teríamos também a pensar, ainda não em específico a modalidade, mas queríamos criar alguma modalidade para escalões séniores, ou seja, para a faixa etária das pessoas já reformadas, e para terem também alguma ocupação e para estarem obviamente ligadas ao Maria da Fonte. Sim, senhora, estamos mesmo no final. Fala-me agora então dos apoios. O Maria da Fonte tem feito jantares de angariação de fundos, tem feito sorteios para ou bem um carro. Afinal, não estou assim tão mal informado. Não, tu estás muito bem informado. Aliás, como em tudo, a gente sabe que tu tens muito interesse pelas coisas que se passam na Póvoa e pelo Maria da Fonte em específico. O Maria da Fonte é um clube que vive do apoio particular, do apoio empresarial. O Maria da Fonte necessita todos os anos de apoios na ordem dos 250 a 300 mil euros. Tem o apoio da Câmara Municipal todos os anos a nível de protocolo, que nos dá um balão de oxigénio, pese embora não chega, e teremos que ir sempre à procura de muito, e evidentemente é os jantares, são as rifas para os sorteios, são as barraquinhas, campanhas de sócios. Associados. Exatamente, nós aqui a questão é, o que fizemos neste ano é o que vamos tentar implementar no próximo ano. Todos os meses o Maria da Fonte terá 1 a 2, não vou dizer grandes eventos, mas pequenos eventos, médios eventos, para primeiro potenciar essa parte da receita, mas também para estar mais próximo da Póvoa, dos povoenses, dos marifontistas, porque é esse o nosso compromisso. É por isso que fazemos as apresentações na Praça Engenheiro Armando Rodrigues, é por isso que fomos às escolas, queremos levar o Maria da Fonte à Póvoa, aos povoenses e aos marifontistas, e não estar só à espera que as pessoas vão ao estádio dos Moinhos Novos, ou aos campos, ou aos pavilhões, para estarem próximos das nossas equipas e das nossas modalidades. Os nossos imigrantes têm apoiado Maria da Fonte? Os nossos imigrantes apoiam o Maria da Fonte, principalmente quando vêm cá. A nossa ideia, já era neste último ano e no ano anterior, é fazer um evento no estrangeiro para levar o Maria da Fonte aos imigrantes, nomeadamente na Suíça. Portanto, nós temos essa ideia, estamos a tentar perceber qual a melhor forma de o fazer. Temos esse compromisso, deixamos essa promessa de que vamos tentar levar o Maria da Fonte aos nossos imigrantes, porque há muita gente fora da Póvoa e fora do país que gosta do Maria da Fonte, que acompanha o Maria da Fonte, que se sente adepto, presente do Maria da Fonte, e essas pessoas também merecem que o Maria da Fonte as visite e que também esteja próximo delas. Amaro Pereira Leite, foi um enorme gosto ter-te aqui no programa Domingos aos Sábados, e muito rapidamente, que significado tem uma rádio inclusiva para ti? Olha, eu é que agradeço o convite e estar aqui à conversa como dois amigos. Isto para nós não é uma conversa de rádio, é uma conversa de café, digamos assim, entre dois amigos. Relativamente à rádio, eu acho importantíssimo o trabalho que está a ser desenvolvido aqui, dar oportunidade a pessoas que normalmente não têm visibilidade, que não têm destaque, de estarem presentes, de serem ouvidas, de falarem nas suas preocupações, nos seus anseios, nos seus objetivos, e evidentemente que uma rádio destas na Póvoa de Lanhoso só faria sentido com o teu cunho, e acho que a Póvoa de Lanhoso também te deve muito, porque tu não pensas só em ti, pensas muito nos outros, e trabalhamos para todos. Pronto, e isso acho que deve ser valorizado. Quando alguém, utilizando-se a si, pensa nos outros, como é o teu caso, numa questão tão altruísta, acho que deve ser valorizado, e acho que a Póvoa, os povoenses, as pessoas que gostam de ti, devem estar muito agradecidas ao trabalho que tu desenvolves. Amaro Pereira Leite, muito obrigado por teres vindo, um grande abraço para ti. Um abraço, Domingos. Foi um gosto enorme este programa Domingos aos Sábados, aqui na Rádio União, a nossa voz. Domingos Silva, Vítor Esteves, despedem-se. Voltamos de hoje a 8 dias. Não se esqueça, hoje, Festival da Antena Minho em Braga. Domingos aos Sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.